Você já parou para refletir por que Deus, conhecido por seu amor sem limites, permite que algumas pessoas não sejam salvas? Essa questão nos leva a um profundo olhar sobre o amor divino. Mesmo sendo imenso e incomparável, Deus não abre mão de seus princípios. Entre os cristãos, é amplamente aceito que a vontade de Deus inclui a todos, independentemente de idade, gênero ou etnia, desejando a salvação de cada ser humano. As Escrituras confirmam isso em 1 Timóteo 4, destacando o anseio de Deus de que todos se salvem e conheçam a verdade. Mas o que dizer daqueles que parecem tão afastados dessa salvação? No vídeo de hoje, vou revelar 7 perfis de pessoas que podem enfrentar barreiras no caminho espiritual. Em outras palavras, tratarei de 7 tipos de indivíduos que podem não alcançar a salvação. É fundamental ficar atento. Muitos de nós podemos estar, sem perceber, sob algum bloqueio em nossa jornada rumo à redenção. Assim, mantenha-se alerta e pense: algum desses perfis se encaixa na sua trajetória espiritual? A resposta pode ser a chave para entender melhor a essência do amor divino. Convido todos vocês a assistir ao vídeo completo, unir-se às orações e receber bênçãos abundantes para sua vida, família e amigos. Antes de entrarmos no conteúdo principal, peço com carinho que demonstre seu apoio. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem importante. Cada atitude sua ajuda a propagar o Evangelho, tocando mais vidas e fortalecendo o reino de Deus na terra. Queridos irmãos, lidamos com uma verdade desconfortável. Nem todos aqui neste mundo podem ou serão salvos. Essa realidade serve como alerta, principalmente para aqueles que frequentam a igreja com assiduidade. Não é apenas estar presente nos cultos dominicais, engajar-se na comunidade, ofertar dízimos, ter o título cristão, falar com devoção ou mesmo ser batizado que assegura a salvação. Em Mateus 7, 21, 22, a Bíblia traz a dura advertência de Jesus sobre o dia do juízo. Muitos dirão que operaram milagres em seu nome, mas ele os negará, afirmando: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malfeitores. Essa mensagem nos convida a refletir profundamente sobre nossa real posição perante o trono divino naquele grande dia. Perguntem a si mesmos: se o Senhor retornasse hoje, estaríamos preparados e dignos, cobertos por sua justiça, puros diante dele? Refletir sobre isso não é apenas relevante, é vital para nossa caminhada espiritual. Sinta-se grato por estar aqui, assistindo a este vídeo em um momento tão decisivo, pois 2 Coríntios 5:10 nos lembra que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber o que tivermos feito no corpo. Agora, vamos meditar sobre 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não poderão ser salvas. O primeiro grupo é formado pelos incrédulos. Mas quem são eles? São aqueles que rejeitam o nascimento, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro que tais pessoas não podem alcançar a redenção. O único meio de salvação é a fé em Deus. Sem essa confiança, ninguém pode ser liberto dos pecados e da escravidão de Satanás. Não existe outro caminho para alcançar a vida eterna, senão pela fé em Deus e em seu Filho, Jesus Cristo. Em João 3,16, lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos desconsideram a simplicidade deste plano divino, tornando a descrença algo tão perigoso. O segundo grupo é composto por aqueles que tentam ser salvos por meios diferentes de Jesus Cristo. João 5,40 nos mostra que alguns recusam ir a Jesus para alcançar a vida eterna. Ele é o único caminho para o Pai, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Em Atos 4,12, a palavra declara que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, exceto Jesus Cristo.
Nada mais pode oferecer salvação, nem sabedoria, influência, riquezas, beleza e muito menos família ou amigos. A salvação só é possível através do sangue de Jesus, pois foi sua morte na cruz que pagou o preço por nossos pecados. A próxima categoria de pessoas que, segundo as Escrituras, não poderão ser salvas são os hipócritas. Jesus foi direto com esses indivíduos em Mateus 23:3. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vós mesmos não entrais, nem permitem que outros entrem. Um hipócrita é aquele que finge ser algo que não é. Aos domingos, aparecem na igreja vestindo roupas impecáveis, erguendo mãos santas diante de Deus. Porém, durante a semana, agem como qualquer pessoa. Em ambientes mundanos, para eles, a fé e a salvação são apenas formalidades, usando a igreja como um ponto de encontro social, sem compromisso genuíno com Deus. Eles adoram publicamente, mas não permitem que Cristo transforme suas ações e pensamentos. Mesmo após anos na igreja, não produzem frutos que confirmem a fé que dizem possuir. Estão próximos da porta do reino, mas não entram e ainda bloqueiam o caminho de outros. No Evangelho de Lucas 18:9-14, lemos sobre um fariseu que se considerava justo. Em contraste, Jesus elogiou o cobrador de impostos, que, ciente de suas falhas, clamou pela misericórdia de Deus. Essa parábola revela o perigo da autojustificação e da arrogância espiritual. Efésios 2:8-9 reforça que a salvação é um dom da graça divina, alcançada pela fé, e não algo que conquistamos ou do qual possamos nos orgulhar. A quinta categoria de pessoas que não podem ser salvas são os apóstatas. Em 2 Pedro 2:20-22, lemos: Se alguém, após conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo, se envolve novamente com o mundo, sua condição final é pior do que a primeira. E isso ressalta a seriedade de abandonar a verdade depois de conhecê-la. O estado final desses indivíduos é pior do que o inicial. Teria sido melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, virarem as costas. Como Provérbios descreve, o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a se revolver na lama. Essas palavras são duras, mas verdadeiras. Revelam a natureza daqueles que nunca tiveram fé verdadeira. A sexta categoria são os blasfemadores. Jesus adverte em Mateus 12:31-32 que todo pecado pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito não será perdoado, nem nesta vida, nem na futura. Algumas pessoas zombam do Espírito Santo e de suas obras, cometendo o pecado imperdoável. Portanto, é essencial ter cuidado com comentários, piadas ou grupos que desrespeitam o mover do Espírito Santo. Por fim, a última categoria são aqueles que já morreram. É comum que familiares busquem pastores para orar por entes queridos durante funerais. Contudo, a Bíblia ensina que, após a morte, o destino de uma pessoa está selado. A salvação só é possível enquanto estamos vivos. A crença no purgatório não tem base nas Escrituras. Por isso, entregar sua vida a Jesus, enquanto há tempo, é fundamental. Amigos, espero que agora compreendam. Alguns não serão salvos, não por falta de amor de Deus, mas porque Ele não compromete seus padrões de justiça. O maior ato de amor foi Cristo morrer na cruz pelos pecadores. Após esse sacrifício, aqueles que rejeitam a fé não podem ser salvos, pois Deus permanece fiel aos seus princípios. Para concluir, faço uma última pergunta. Você realmente já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se ainda não, este é o momento perfeito para decidir. Se você gostou deste vídeo, peço que se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deus te abençoe.